a missão é nossa, de pegar você pela mão, dizer, vamos juntos, vamos viver esse processo de renovação na mente. E, pessoal, até aqui, tudo que tem acontecido, o Senhor tem nos ajudado, como Deus tem sido bom para conosco. O que nos mantém, o que nos dá vida, o que nos coloca de pé, é o próprio Senhor. Então nós só temos motivos para agradecer. E hoje, o programa será simplesmente fantástico, extraordinário. Se você ainda não chamou o pessoal, faz o seguinte agora, manda link para todo mundo, avisa geral aí, porque o videocast, renovamente, está no ar. E com certeza o processo de renovação vai acontecer na sua vida. Então até o final desse programa de hoje, meu querido, minha querida, você vai viver sim um processo de renovação na sua vida. E toda sexta-feira nós trazemos aqui pessoas que já viveram, estão vivendo, estão ajudando outras pessoas a viver um processo de renovação. E eu tenho o prazer de trazer aqui nessa noite ela, que foi a minha primeira entrevistada há 1 ano atrás, e hoje eu falei, olha, eu quero celebrar, eu quero que você esteja comigo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então está comigo aqui ela, que é pastora, terapeuta, mãe, esposa, ela que é, assim, a mulher incrível, pastora Thaís Nascimento. Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui. Meu Deus, 1 ano já. Meu Deus Lembrar aqui que no primeiro programa eu estava aqui com o coração cheio de expectativa, coração palpitando. E hoje nós estamos aqui celebrando 1 ano desse programa. Meu Deus do céu. Que tem, de fato, feito a diferença na vida de muitas pessoas. Tantos convidados, né, que têm vindo aqui, sentado nessa mesa e compartilhado da sua vida, do processo de renovação. Então, parabéns. Eu sempre falo obrigado. Eu sempre falo que toda sexta-feira eu sento aqui para aprender. Sabe? Porque são histórias, testemunhos poderosos que o processo de inovação acontece na minha vida. Esse programa é bom porque eu sou uma pessoa que sai daqui toda sexta-feira renovado. Então, a primeira vez que você veio aqui, né, você veio como pastora, né? Já estava trabalhando. Eu vim como a esposa do pastor Johnny Nascimento, a pastora Thaís, né? E agora veio como esposa de novo, né? Claro, com certeza. Mas agora como terapeuta, né? Porque é um processo aí, até 1 ano atrás a gente já tinha comentado que eu ia te convidar para vir aqui como terapeuta para falar como é que foi e tal, e como é que é ser terapeuta, fazer terapia com as pessoas. E dentro da igreja existia um grande tabu. Esse tabu muito grande de, terapia é coisa do diabo, não pode fazer terapia. A pessoa ficou doente, está com depressão, é o demônio, essas coisas espirituais. A falta de fé, né, gente? Vai orar, né? Vai orar, o que está acontecendo. Verdade. Realmente, sempre foi, né? Sim. E o incrível é que quando a gente olha para a palavra hoje, a gente vê a Bíblia gritando sobre emoções, sobre questões emocionais. E antes a gente não tinha essa visão, né? No mundo religioso era de fato isso, né? A falta de Deus, a falta de fé, a incredulidade, o próprio demônio, como tu falou, né? Sim. Mas nós temos visto que não. Sim. Que realmente as pessoas precisam cuidar da sua vida emocional, tratar as suas emoções, gerir os seus gatilhos, para que elas possam ser plenas. Perfeito. Corpo, alma e espírito. Verdade. São 3 coisas distintas e que precisam ser geridas, precisam ser cuidadas, precisam da nossa atenção, Até porque, né, o inimigo ele usa dessas ferramentas, né, para realmente, se as emoções estão abaladas, aí vem a doença, uma coisa vai puxando a outra. É uma porta que se abre, né? Uma pessoa fragilizada emocionalmente é um alvo para ser atacada nos seus pensamentos, nas suas emoções. Então, na verdade, o mundo espiritual, né? Satanás se aproveita disso, desse momento de fragilidade da pessoa para entrar ainda com questões espirituais também, né? E se a pessoa não procurar ajuda, como que vai sair desse lugar? Na verdade, esse engano já vem por isso. Porque, assim, eu não falo daquilo que eu estou sentindo. Olha só. Eu até participo dos cultos, eu tenho fé, eu até vou para a igreja, eu vou numa missa, eu vou num culto, mas deixa aqui guardado.
Ninguém mexe aqui, ninguém toca aqui. E aí as pessoas acabam não buscando caminhos para lidar com isso, né? Até porque nós, como seres, pessoas, nós temos muitas dores, né? Que no passado, dores de agora, preocupações do futuro. E muitas vezes isso impede a gente de viver algo novo de Deus. E na tua vida, Thaís, como que foi que tu encontrou a terapia? Sim. Essa percepção, né? Eu trabalho com pessoas desde os 19 anos de idade. Sim. Porque quando conheci Jesus e o processo de renovação espiritual começou na minha vida, ali a gente já começou a trabalhar com pessoas, a liderar grupos. Então, pessoas é a minha paixão. Sim. De verdade, é sentar, é ouvir, é direcionar, é o aconselhamento espiritual, hoje em dia como terapeuta. E aí, então, percebendo, estudando, conversando com muitas pessoas, comecei a perceber o quê? Que as pessoas aceitavam Jesus. Espiritualmente elas eram renovadas, mas muitas vezes o emocional daquela pessoa abalado. Comecei a perceber pessoas dentro das igrejas com fé em Deus, pessoas que têm vida de oração, mas com crises de ansiedade, olha só, depressão, muitas coisas a serem tratadas. Então, em algum momento, Deus me apresenta. Uau. Hoje nós temos muitas ferramentas, né? Muitas ferramentas para lidar com o emocional, para cuidar da sua vida. E aí Deus me apresenta a terapia. Deus me apresenta a TRG e a partir dali foi um mergulho profundo nessa área, né? Estudando, buscando. A TRG, a formação na terapia foi o primeiro passo. Primeiro passo. Foi o primeiro passo que eu dei ali, né? Começando a entender como é que funciona o corpo humano, como é que funciona a mente, as emoções. E a partir dali também foi um caminho sem volta. De fato, é um caminho sem volta. Porque quem carrega essa paixão, sim, tu quer viver mais aquilo, tu quer aprender mais. E aí eu fui buscando mais cursos, mais aperfeiçoamento, né? Sim. Fiz um curso também de especialista corporal e comportamental, que tem tudo a ver com todo, sim, da pessoa. E até hoje buscando por várias áreas e amando. E até então as pessoas não precisam nem falar muito, só no olhar já dá para perceber o que se passa ali, né? O que ela... Às vezes uma pergunta estratégica, né? Uma pergunta-chave. A pessoa já entra em contato com as suas emoções, né? Porque já viu que hoje é fácil tu perguntar para alguém: oi, tudo bem? Como é que tu tá? Tudo bem, tá tudo bem. Já é automático a resposta do não, tá tudo bem. É até estranho se alguém responde assim: ai, tô ruim, tô mal, tô passando por vários problemas. Sim. É difícil uma pessoa responder assim. Verdade. Né? Até porque, eu olhando para a Bíblia ali, quando Jesus chega até Pedro, ele pergunta: Pedro, você me ama? Pedro responde assim automaticamente, né? Ô Senhor, eu te amo. Aí Jesus pergunta de novo, né? Pedro, tu me ama? Aí Pedro responde: ô Senhor, tu sabe que eu te amo. Aí na terceira vez: Pedro, tu me ama mesmo? Aí Pedro diz: ah, Senhor, tu sabe todas as coisas. Porque a grande realidade é essa. O responder no automático: tá tudo bem, eu sou a melhor pessoa do mundo, eu estou vendo o meu melhor momento. Mas quando você vai ver lá dentro, na íntegra mesmo, tem muita coisa que está faltando. É que, na verdade, as pessoas... É muito difícil acessar esse lugar. Primeiro, dor, porque dói, né? É muita dor. Cada um tem a sua perspectiva, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua vivência. Então, é muita dor. Sim. Segundo, porque o próprio cérebro não quer que tu acesse aquela dor, porque gasta energia, e ele não quer gastar energia com aquilo ali, porque dói. Sim. Né? Então, é um combinado de coisas, né? E o que Jesus estava querendo fazer ali com Pedro, né? Indo ali mais profundo com ele. Jesus queria ir no mais fundo e que ele tivesse a revelação daquilo que ele ia estar falando. Sabe? Algo que ia ficar registrado no coração, nas emoções. Que é, de fato, nós estávamos falando das perguntas, né? Que as pessoas só falam tudo bem, e não acessam esse lugar, né? Então, o lugar onde o consultório terapêutico é o lugar onde a pessoa já vai mais preparada
para ela falar sobre coisas que naturalmente ela não falaria. Sim, sim. Então é um ambiente propício para isso. Sim. E aí onde eu encontrei esse caminho, e esse caminho tem feito diferença não só na vida das pessoas, não só espiritualmente, porque aí faz esse combo, né? Sim. Mas emocionalmente, de muitos testemunhos nesses anos. Essa decisão foi uma das decisões mais importantes até aqui, né? A primeira de servir a Jesus e de estar nesse caminho, no pastoreio, de cuidar das pessoas, de direcionar, mas também poder agregar. Muito bom. Com um cuidado emocional, com direções, com ferramentas da neurociência, poder ajudar a pessoa a fazer as conexões. Né? Por que eu me comporto assim? Por que, meu Deus, eu oro, eu busco, eu tenho fé, mas por que esses comportamentos, eles me acompanham? Isso faz toda a diferença. Entender da onde que vem, né? Eu entender, eu ver, eu fazer essa conexão faz toda a diferença. Não é alguém me falando, né? Não é alguém me mostrando. É eu entendendo e conectando os comportamentos às minhas raízes emocionais. Sim. Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é eu identificar, né? É completamente diferente, né? Uma coisa é o outro falar pra mim, tu precisa mudar nesse aqui. E outra coisa é eu olhar para mim e dizer, cara, eu acho que eu preciso. E aí eu te falo o estudo que mais de 95% das pessoas mundialmente falando, elas não vão conseguir sozinhas fazer essa conexão. Olha só. As pessoas de fora veem alguns comportamentos, algumas debilidades, algumas crenças, mas eu não consigo enxergar. Porque eu acho sempre que a culpada é o outro, que o culpado é o outro, que eu sou a vítima da situação, que eu sou a vítima do ambiente em que eu cresci, em que eu fui criado. Muito real. Então, hoje a terapia, a psicoterapia, a terapia, os caminhos, vários caminhos que já existem hoje, não é para quem precisa. Né? Porque tem aquele mito, tu precisa, tu vai fazer terapia. Tu tem depressão, tu vai fazer terapia. Tu tem crise de ansiedade, vai fazer terapia. Não, a terapia não é só para quem precisa, mas é para todos. É para quem quer inteligência emocional, é para quem quer se conhecer, se autoconhecer, é para quem quer se transformar, crescer em todas as áreas. E aí, todas as pessoas que estão ao nosso redor, elas são abençoadas com isso, elas são contagiadas. Porque uma mulher que se transforma de dentro para fora, a casa dela é alcançada. Uau. O esposo dela é alcançado, os filhos são muito abençoados, né? Porque se quebra um ciclo. Quando alguém começa a se conhecer, a buscar ajuda, terapia, a quebrar comportamentos repetitivos, ali começa a se quebrar um ciclo. O que é esse ciclo que eu estou falando, né? É o ciclo compulsivo repetitivo. Por exemplo, o pai ensinou para o filho ensinou para o neto, e assim vai, de geração em geração. Comportamentos, sistemas de crença, às vezes até vícios, né? Faltas, debilidades. E aí o ciclo vai se repetindo, né? Vai só se repetindo. Você já ouviu aquela pessoa que fala assim, meu pai fazia isso. E eu odeio isso, eu não suporto, isso fazia muito mal. E de repente aquela pessoa se vê fazendo aquelas mesmas coisas com um filho. Sim, inconscientemente até mesmo. De forma automática. Sim. Muitas das vezes percebe depois que já fez, mas na maioria das vezes é de forma automática, inconsciente. Meu Deus do céu. Até falando sobre isso, eu vejo que quando a Bíblia fala ali que Paulo diz o bem que eu quero, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, parece que insiste na minha vida. É praticamente isso, né? Aquilo que eu aprendi fica toda a vida ali me incomodando, martelando, fica batendo na minha mente. E o bem que eu quero, eu tenho dificuldade de fazer. E o mesmo apóstolo Paulo, que fala também nas cartas de Tessalonicenses, ele fala assim, mantenham corpo, alma e espírito irrepreensíveis. Olha só, as três coisas. Então, ele traz a importância
de manter corpo, alma e espírito irrepreensíveis, né? Cuidados, geridos, dado atenção. Como nós falamos aqui no começo, às vezes as pessoas davam muito atenção para o espiritual e oração. E não que seja errado, não é jamais. Isso. É sobre as 3 esferas das nossas vidas. É saber equilibrar, né? Estarem alinhadas. É sobre alinhamento. Porque às vezes, quando eu foco muito numa área, seja no corpo, né? A pessoa que vai muito para academia, muito treino, só academia, só o corpo físico, vai conversar com ela, às vezes emocionalmente, essa pessoa está derrubada, ela está enfrentando depressão, ela está enfrentando crises de todas as origens. Sim, sim. Né? E hoje, Thaís, qual é a abordagem terapêutica que tu usa, que tu utiliza para atender os teus clientes? Hoje eu trabalho com a TRG. O que seria isso? Terapia de reprocessamento generativo. Ou seja? Então, é uma sigla pequena para gravar, mas a palavra, assim, as palavras são bastante coisas a serem, né? Terapia de reprocessamento. O que é esse reprocessar? Bom. Que é possível, sim, fazer de novo. Uau. É possível, sim, acessar os lugares, os registros emocionais que a gente pensa assim, mas ficou lá atrás. Só que a maioria das pessoas com esse pensamento, elas estão com a dor ali atual. Porque o registro emocional, ele é atemporal. O registro emocional, ele não tem noção de tempo. Né? E por que é possível reprocessar? Porque a parte da nossa mente, né, que guarda os nossos registros emocionais, ela é neuroplástica. Já viu aquelas bolsinhas do Giasse lá? Então, essa parte é possível, sim. Ir ali, mexer ali, trazer novas percepções, reprocessar, fazer de novo, trazer um novo entendimento, buscar coisas que naquele momento em que eu estava vivendo aquela dor, aquele luto, eu não percebi. Né? Então, a gente faz esse reprocessamento. Tá, e como que faz, assim, uma pergunta, como que eu faço para mim, vou acessar isso, realmente vai trazer dor, obviamente. E como que eu faço para mudar isso, né, nesse processo de terapia? Porque uma coisa é eu sentir a dor ali no momento. E depois, como que é? Quanto mais a gente vai acessando, os níveis de dor, ele vai diminuindo. Quanto mais a pessoa fala sobre. Entendi. Quanto mais Porque a grande barreira é eu poder falar, né? É eu falar que eu sinto tal dor. Eu acho que essa que é a grande... E é o caminho que as pessoas buscam hoje, é o caminho do não quero falar. Eu não vou falar. Tô passando, deixa eu passar aqui... É por isso que hoje é mais fácil, Johnny, as pessoas buscarem caminho da medicação, dos medicamentos. Porque o que o medicamento faz? Um ansiolítico, um antidepressivo, ele ameniza, ele anestesia aquela dor. Então, assim, eu não preciso mexer, deixa aqui. É muito difícil. E aí, a maioria das pessoas buscam já, de fato, é o último recurso. Perfeito. É a última opção. Só que hoje as pessoas fazem o caminho contrário, né? Porque hoje, às vezes, tu vai num clínico geral... E tu diz que tu teve uma crise de ansiedade. Ali ele já te receita antidepressivo, né? Te dá um pacotão ali Ele já te dá, tu sai com 3, 4 receitas na mão. Sim. E depois ele nem faz mais esse acompanhamento para te fazer o desmame, para ver quanto tempo que tu vai tomar essa medicação. Mas hoje a gente tem muitos caminhos. Não que seja errado, não tô aqui condenando esse caminho, né? Até porque é um caminho que muitas vezes é extremamente necessário. Mas até chegar nesse lugar, tem muitos outros caminhos a serem escolhidos. Verdade. Né? Quando nós falamos de corpo, alma e espírito, um dos caminhos muito bons, também a gente está falando aqui das questões emocionais, mas é a questão de atividade física, né? Também ajuda muito. A atividade física é ali para liberar hormônios, para mudar muitas coisas dentro, né, da gente, para equilibrar muitas coisas. E a questão assim, né? Eu não procuro exercer o meu corpo, vamos assim dizer, né? Automaticamente o tempo vai passando, a idade vai chegando. E aí, como eu fiquei lá atrás parado, achando que eu ainda sou um menino, sou um moleque, que eu consigo fazer tudo, o meu corpo está produzindo os hormônios tudo rapidamente. E aí eu
daqui a pouco eu vou me deparar com uma situação de, cara, eu não consigo. Não consigo, não tem mais força. E a questão é que o corpo vai responder, né? Uma hora ele vai parar, né? O corpo fala. Fala. Então, hoje, muitas pessoas chegam, né? Muitos clientes chegam já com crises de ansiedade em nível alto, porque o corpo está gritando. Perfeito. Né? A crise de ansiedade, ela, psicossomaticamente falando, ela leva a palpitação, boca seca, sudorese, dormência, inúmeras reações. Que a pessoa até pensa assim, meu Deus, estou tendo... O que está acontecendo? Muitas dessas pessoas vão parar no hospital, né? E chegam lá... Não tem nenhum diagnóstico. Não tem nada. É uma crise de estresse, de ansiedade. Vai para casa, toma uma medicação... Pastora Thaís, terapeuta e esposa, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, que eu acho de extrema importância. Né? Como você avalia o progresso do paciente ao longo do tempo? A pessoa chegou lá de um jeito, começou um processo de terapia na vida dela. Como que você faz essa avaliação? Se a pessoa melhorou ou não? Como é que funciona? Em cada sessão, a gente já vai vendo o desenvolvimento daquela pessoa. Perfeito. Então, assim, esse processo de transformação, vou falar aqui renovação, para ficar tudo a ver com o programa, né? É muito visível, é muito palpável. Então, sessão a sessão, a pessoa vai transformando. Ela sai de uma sessão e muitas me falam assim, meu Deus, eu saí daqui pensando. E aí, quando voltam com aquele pensamento transformado, já entendeu por quê que vive assim, que pensa dessa maneira. Uau. Então, quantas pessoas que chegam com crises de ansiedade fortes, né? E aí, no longo do acompanhamento, vai diminuindo aquelas crises. E aí eu só libero aquela pessoa quando eu percebo que ela está pronta, então, agora para ela, né? Entendi. Porque ela dentro da terapia... Até então ela só estava sobrevivendo, né? Porque dentro da terapia, nós trabalhamos com 8 sessões, que são as sessões bases. Tá. Que nessas 8 sessões nós vamos trazer o reprocessamento, vamos entender os comportamentos, vamos acessar aquilo que precisa ser acessado e também liberar ferramentas para a pessoa lidar com aquilo, porque eu descubro, meu Deus, né? Eu tenho essa falta na minha vida, eu vivi a vida inteira com essa raiz de rejeição e olhando as pessoas com essa perspectiva, achando que as pessoas não me amavam, né? Me fechando para os relacionamentos, me sabotando de inúmeras maneiras, e aí de repente eu começo a perceber isso. Eu lido com aquelas pessoas que começam a perceber que elas chegaram ali dizendo assim, a minha casa é um problema. Meus filhos são um problema, minha esposa, meu esposo. E, de repente, elas começam a perceber que eu também sou... O problema sou eu. Eu também sou esse problema. Eu também preciso de ajuda. E aí eu começo a transformar, sabe, comportamentos, a mentalidade. Né? Eu começo a usar as ferramentas. Eu começo a entender como que o meu corpo funciona. E por que muitas vezes tem esses starts dessas crises, dessa depressão. Eu já recebi pessoas lá com diagnósticos de depressão, mas assim, eu tenho depressão, mas faz 5 anos que eu não vou no médico. O diagnóstico foi 5 anos atrás, né? E a pessoa está ainda dizendo que... O diagnóstico foi há 5 anos atrás, e a pessoa, depois de 5 anos, sem um acompanhamento... Só usando as mesmas receitas. Sim. Ela chega e diz, eu tenho esse diagnóstico, eu estou nesse lugar e, de fato, eu estou vivendo naquele lugar. Sim. Que eu não consigo fazer as coisas que eu preciso. A mente está ali. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer, né, às vezes, as necessidades básicas. Sim. Então, a pessoa vai passando pelo processo de terapia, ela vai entendendo, ela vai percebendo, poxa, mas eu não estou talvez mais nesse lugar. Eu começo a reconhecer que já está diferente, né? E aí, já progredi alguma coisa. Muitas coisas. E a sessão a sessão a gente vai percebendo essa mudança. Então, muitas pessoas nas 8 sessões... Eu já consigo liberar elas, só talvez fazer sessões de manutenção, né? Sim. Mas algumas aí não. Algumas a gente continua aí, algumas sessões, até nós entendermos que a pessoa, não, agora eu estou pronta, eu consegui identificar, eu consigo gerir, eu uso as ferramentas que são liberadas. Sim. E a pessoa, muitas pessoas, elas não têm medo, assim, Thaís, de, tipo...
às vezes até entender que elas que são o verdadeiro caos da casa, né? Então, tipo assim, eu vou lá fazer a terapia, em resumo, o problema sou eu. Mas é que a maioria desses comportamentos é automático. Sim. Não é por mal. Entendi. Não é porque eu quero. Perfeito. Não é porque eu vou ser intencional. Não é. Muito bom. É uma dor que eu carrego. É um registro que eu tenho. E aí, às vezes, demora algumas sessões para a pessoa chegar nesse lugar. Né? Por exemplo, hoje eu não consigo me relacionar bem com a minha filha de 10 anos. Tá. Não consigo dar carinho, eu não consigo demonstrar o meu amor, eu não consigo conversar direito. E aí, quando você vai ver a história da pessoa, você chega lá nos 10 anos, a mãe também não conseguia. A mãe também não dava um abraço, um acolhimento, uma atenção. Só que até então eu não percebia isso. E aí, a partir desse acompanhamento, a partir das sessões de terapias, eu vou entendendo aquilo que eu preciso quebrar, o ciclo que eu preciso quebrar, para que as pessoas que eu mais amo não sejam afetadas pela minha dor. Sim. Até algumas pessoas, eu acredito que elas têm medo, né, desse processo terapêutico, porque elas acham assim, se eu chegar lá, vou contar para a pessoa lá o que eu estou passando. E eu vejo que é fundamental as pessoas procurarem pessoas que têm princípios, né? Sim. Porque, pelo amor de Deus, tem cada um aí que eu vou te contar. Mas eu vou falar o que eu estou passando, vou dizer o que eu estou vivendo, o que eu já fiz, como que eu sou. O que a pessoa vai pensar de mim? Vai pensar que eu sou um doido, um louco, um cara que não tem noção do mundo. Então, assim, na terapia também é fundamental você, como terapeuta, viver uma empatia também nesse processo, né? Completamente. A gente se coloca totalmente no lugar da outra pessoa. Sim. Porque tu não tá ali olhando para a dor. Tu não tá ali olhando pro comportamento, para aquela ação. Tu consegue perceber uma história de vida. Tu consegue ver um quadro completo. E aí tu entende o porquê, tu entende as razões, tu consegue perceber de fato o que fez a pessoa chegar até nesse lugar, né? A maioria das pessoas, elas olham para suas vidas, aquela situação, aquele momento, aquela briga. Mas, na verdade, quando tu consegue ver um quadro completo, é como se tu olhasse de cima. E aí tu vai acompanhando toda a história daquela pessoa, tudo que ela viveu, o sistema que ela estava inserido, o ambiente, se foi um ambiente funcional, disfuncional. E aí o olhar é outro, né? É outro, né? Incrível que a maioria a gente se fala muito de empatia hoje, né? Só que a maioria das pessoas não conseguem se colocar no lugar das pessoas. E perceber que por trás daquela pessoa rebelde tem uma dor, que por trás daquela pessoa fechada ou que ofende tem uma dor. Sempre tem uma causa, né? Sempre tem uma causa, uma raiz que às vezes a pessoa nem percebe. Então, às vezes, só o meu olhar de empatia, o meu abraço, né? Eu falo isso no dia a dia, na vida, né? O meu amor já muda, às vezes, um comportamento de alguém, né? Imagina. Então, nós, como seres, pessoas, nós precisamos entender que precisamos ter empatia uns com os outros, sabe, gente? Porque esse fator muda completamente a vida das pessoas. Verdade. E, Thaís... Só deixa eu abrir um parênteses, é que nem quando tá no trânsito. Tem muitas pessoas que, assim, no trânsito são explosivas, né? Deus o livre, se corta a frente, ou se dá aquele buzinaço, né? Já sai levantando a mão e falando um monte de coisa, né? Mas já parou para pensar que aquela pessoa que cortou a sua frente no trânsito ou que buzinou daquela maneira, que ela pode estar com alguém no carro doente, correndo para o hospital, que ela pode estar com uma situação que é caso de vida ou morte. A gente não faz esses pensamentos, a gente não faz essas conexões, né? Isso pode ser que não? Pode, mas pode ser que sim também. Pode ser que sim também. Então ter empatia, né? Aí eu sempre me colocar. Independente se for ou não, quando a gente aprende, né? Nem sempre é fácil, né? Às vezes a gente está falando aqui, todo mundo... mas é muito fácil. Não é fácil, né? Mas o conhecimento vai trazendo isso. Autoconhecimento. Uma coisa que eu acho importante é você
tentar identificar o que é pedra e o que é rio, né, na sua vida. Porque, assim, se a pessoa é uma pedra... o que é pedra? Essa pessoa, ela vai mudar a tua vida? Se você discutir com ela, a tua vida vai se tornar melhor? Ou você vai se estressar com essa pessoa? Então, assim, pedras, o rio, ele não fica batendo na pedra. Ele faz o contorno da pedra, né? Então, as rochas estão lá, a cachoeira está vindo. São as contornáveis, né? Tem que contornar. Porque senão a gente fica batendo na pedra, e a gente deixa de fluir naquilo que Deus tem para nós, né? Porque ansiedade, estresse, é um povo que tá demais, assim. Tu pergunta, meu Deus, tem um falando, eu tô ficando sufocado já. Aí outro diz, meu rosto tá retorcendo todo. Meu Deus, onde é que nós vamos parar com isso? Na terapia tem como dar jeito nessa turma? Com certeza, porque tudo isso que tu falou, né? Crise de ansiedade, depressão, já é a epidemia do século. Sim. Né? Já é comprovado que daqui a alguns anos, hoje já é, né? A crise de ansiedade é mais frequente do que um resfriado. Olha só. Então, o melhor caminho é a terapia, é acessar os lugares de dor, é entender o que a mente está fazendo eu pensar, porque a dor é o HD onde a mente busca os pensamentos. Eu estou diante de uma situação hoje. A minha mente vai lá buscar algum registro daquela situação. E, às vezes, o que ela vai encontrar ali? Dor, frustração, traição, abandono, rejeição. E aí é a partir disso que começam todos os pensamentos, né? Que levam a pessoa a um estado depressivo, a crise de ansiedade, sim, ao burnout, né? O estresse. Ao extremo, na realidade. Ao extremo. Né? Tá, e você, no seu atendimento lá, tem alguma idade específica? Tem alguma especialização Sim. especial que você faz lá? Ou não, específica? Ou você atende... Hoje só não atendo crianças. Dentro da terapia tem um módulo para atendimento de crianças, mas eu optei a não atender crianças. As crianças são mais sensíveis e eu acredito que elas precisam de especialização de fato para serem atendidas. Sim. Mas atendo homem, mulher, adolescente, casal. Sim. Todas as idades aí, todas as faixas etárias. Tá, e tem algum... você fiz a terapia e você fornece alguma atividade, algum recurso para mim poder praticar? Ou é na outra sessão que eu tenho que ir para poder ver algo novo? Cada sessão eu libero uma ferramenta, uma direção. Às vezes a pessoa sai daquela sessão e durante aqueles próximos 7 dias ela sai já com uma ferramenta, com aprendizado. Ela vai colocando algo em prática durante aqueles dias, que ela vai aprendendo, que ela vai entendendo. Porque muitas vezes a pessoa sai da sessão com a cabeça assim... E ela mesma chegou nesses lugares. Porque pouco se fala. A pessoa mesmo vai falando, às vezes ela vai acessando. Algo importante que nós precisamos falar é que todos nós temos um estado emocional. E aí a pergunta que eu quero fazer para você que está nos assistindo aí, seja no Face, seja pela TV, como está o seu estado emocional hoje? Como estão as suas emoções? Tem pessoas que, às vezes, só uma pergunta, uma conversa, elas já começam a chorar. Elas já começam a acessar. Né? Cada pessoa é muito singular e específica, mas nós precisamos entender que todos nós temos esse estado emocional. E ele precisa estar bem. As nossas emoções precisam estar bem. A gente precisa estar bem com a gente mesmo. Então, faça essa pergunta para você. Como está? Talvez muitas pessoas nem sabem mais, nem sabem que tem estado emocional, nem sabem mais como está. Sim. Né? E esse contato com as nossas emoções é de extrema importância. Eu entrar em contato, o que eu estou sentindo? Tá, mas por que hoje eu acordei mais triste, estou angustiado, coração acelerado? Alguma coisa está acontecendo externamente,
mas também internamente. E a gente costuma perceber só as coisas externas, né? Sim. Que são as pressões externas. Mas internas também tem coisas que precisam ser identificadas para que elas possam ser geridas e tratadas. Ótimo. Eu chego lá na terapia, por exemplo, eu sou um cara tímido, pouco falo, mas eu quero fazer a terapia para me desbloquear, porque eu preciso, eu vejo que eu sou bloqueado. Tenho medo de falar em público, tenho medo de falar com pessoas, às vezes com o patrão da empresa, eu tenho medo. Tem alguma técnica que você usa para conseguir conectar meu coração? Porque assim, eu tenho essa barreira. Sim. Eu não sou um cara que fala a minha vida para qualquer pessoa, mas eu quero fazer uma terapia. Sou meio desconfiado. Vou falar minha vida para essa guria. Vou me expor, não quero me expor. O que ela vai falar aí e tal? Eu fico meio assim, como tu faz para mim abrir o meu coração lá? Ali já é um ambiente propício para isso. Mesmo que a pessoa tenha essas debilidades, né? Essa dificuldade, essa timidez, esse ambiente ela já vai meio que se preparando, porque antes de chegar lá, ela já preenche toda uma documentação. Sim. Ela já vai falando um pouquinho. Entendi. Ela já vai se preparando para estar naquele ambiente. Ok. E aí, o ambiente de terapia, ele promove as perguntas que são estratégicas, né? E a pessoa ela vai conectando, ela vai cavando as perguntas estratégicas. Esse contato, esse reprocessamento, porque muitas vezes a pessoa não precisa nem falar. Sim. A gente acha que a pessoa vai para a terapia só para falar. Muitas vezes a pessoa vai lá para acessar a dor, chorar, viver aquele luto que talvez está ali há 10 anos, liberar o menino ou a menina interior que ficou preso lá na humilhação que teve com o pai, que teve com a mãe, que ficou preso numa decisão errada lá atrás, que até hoje se culpa. Então a pessoa vai ali, ela entra em contato com esse estado emocional. O ambiente já propício. O ambiente preparado para aquilo, o lugar, as perguntas. Tá, e hoje se eu quiser fazer, como é que funciona? Eu tenho que fazer, são 8 sessões? Ou eu posso fazer 1, 2? Como é que funciona esse... Sim. Hoje a pessoa precisa se comprometer com, no mínimo, 8 sessões. Entendi. Que são as sessões que vão dar base para ela começar a lidar com ela mesma, começar a tratar, a gerir, a usar as ferramentas, porque é como se fosse um quebra-cabeça na terapia. Eu costumo falar para os meus clientes que são 8 degraus. E um degrau completa o outro. Então, às vezes a pessoa fez 2 sessões. Hoje eu já quase nem fecho mais sessão, já exatamente por isso. Eu fecho as 8 sessões, o pacote, para a pessoa fazer o tratamento completo. Porque senão, no meio do caminho, ela pode... Abandona, ela acaba se sabotando. Ótimo. Thaís, uma mensagem para os nossos telespectadores, porque já estamos chegando no fim do nosso videocast. Acabou. Muito feliz de estar aqui mais um ano. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco do meu trabalho também, né? Estou muito feliz com isso. E eu encerro falando, cuide-se. Cuide da sua vida espiritual. O Espírito é que traz fé, que nos renova, que nos encoraja. Cuide do seu espírito, se conecte com Deus, esteja próximo dele. Aprenda a gerir as suas emoções, cuide das suas emoções, fale com pessoas certas que vão te ajudar a sair de lugares que hoje você precisa sair. E cuide também do seu corpo, da sua saúde física. Seja pleno em todas as áreas. Uau, que demais. Gente, eu quero agradecer a você até aqui, 1 ano de videocast novamente. Nunca se esqueça de avançar sempre, desistir nunca e retroceder jamais. Que Deus te abençoe. Beijão no coração. Tchau.